Hoje ingressaremos no estudo do título 2 da parte especial do Código Penal, que cuida dos crimes contra o patrimônio. E abordaremos especificamente na aula de hoje, primeiramente, noções gerais acerca do patrimônio. Em seguida, falaremos um pouquinho sobre o crime de furto e também sobre o crime de apropriação indébita. Os crimes contra o patrimônio vêm tratados em 8 capítulos ao longo do título 2 da parte especial do Código Penal, sendo que o capítulo 8º, o último, traz disposições gerais aplicadas aos capítulos anteriores. O objetivo deste curso é abordar os aspectos relevantes dos temas, sempre com a atenção voltada para o exame da OAB. Da forma que, considerando que falo para bacharéis em direito e que todos possuem o conhecimento jurídico, na aula de hoje vamos relembrar rapidamente o que todos vocês já sabem sobre esses crimes, enfatizando a análise dos aspectos controvertidos e as possibilidades e teses especificamente para a defesa. Então, primeiramente, vamos a algumas considerações gerais sobre o conceito de patrimônio, para podermos nos situar e também com a finalidade didática. No dizer de Nelson Hungria, patrimônio é o complexo de bens e interesses de valor econômico relacionado juridicamente a uma pessoa, física ou jurídica. Assim, podemos dizer que o patrimônio compreende a propriedade e os demais direitos reais, bem como os direitos obrigacionais. Crimes contra o patrimônio serão os que ofenderem ou expuserem ao perigo de ofensa qualquer bem, interesse ou direito economicamente relevante, privado ou público. A nota predominante do elemento patrimonial é o seu caráter econômico, o seu valor traduzível em pecúnia. Mas, como adverte Nelson Hungria, o direito penal atribui ao patrimônio uma noção mais ampla que a do direito civil. Tanto assim que reconhece crime patrimonial ainda quando se trate de coisas sem valor econômico ou puramente sentimental, como, por exemplo, recordações de família e objetos que nos são importantes por motivos especiais. Assim, não existe uma perfeita correspondência entre dano patrimonial e dano econômico. O patrimônio tutelado pelo direito penal não é só o que se traduz em pecúnia, mas também o que tem valor de uso para o seu titular. Patrimônio, portanto, coisas de valor econômico, afetivo e útil, segundo já se posicionou nesse sentido o Supremo Tribunal Federal. Bem, vamos ao crime de furto, capítulo 1º, artigos 155 e 156. Aproveito para pedir aos senhores que acompanhem a aula tendo em mãos o nosso instrumento de trabalho, que é o Código Penal. Bem, furtar. Furtar significa apoderar-se de uma coisa pertencente a outrem. Furto é a subtração com a finalidade, com o fim de assenhoramento definitivo de uma coisa alheia móvel. Subtrair é tirar, subtrair é retirar. Mas não basta o deslocamento da coisa de lugar. Faz-se necessária a presença
da sujeição da coisa ao poder de disposição do agente, já que o fim do agente é ter a coisa para si ou para terceiro. Daí a ausência de punição na nossa legislação do denominado furto de uso, que abordarei mais adiante. O objeto jurídico do crime de furto, segundo pacífico entendimento, é a proteção do patrimônio, que abrange a propriedade, usar, gozar e dispor, mas também a posse e a detenção. É de se considerar a posse legítima. Portanto, quem furta de quem anteriormente havia furtado não estará cometendo furto, porque a posse do primeiro furtador é ilegítima, não está protegida legalmente, mas tão somente a propriedade e a póssima legítima anterior. Esse, contudo, não é o pensamento de Mirabete, para quem é indiferente a posse, seja legítima ou ilegítima. Na prática, ocorreu um furto, porém, o sujeito passivo não é o primeiro ladrão, e sim o dono da coisa, segundo explica Damásio de Jesus. O sujeito ativo. Por ser crime comum, qualquer pessoa pode cometê-lo, exceção feita ao proprietário, já que o tipo fala em coisa alheia. A subtração pelo proprietário de coisa sua, que se encontra na posse legítima de outrem, pode caracterizar o crime do artigo 346, segundo os ensinamentos de Nelson Gria. Damásio, Paulo José da Costa Júnior, Heleno Fragoso, Celso Delmanto, ou, dependendo do caso, pode ser fato atípico. Em se tratando de coisa comum, pode então caracterizar o crime do artigo 156. Também exceções feitas ao possuidor e detentor desvigiado, por questão de raciocínio lógico, já que não podem subtrair a coisa que já se acha sob sua esfera de poder físico. Estes, se for o caso, cometerão o crime de apropriação indébita e não o crime de furto. Comete furto, entretanto, aquele que tem a coisa sob detenção vigiada. O balconista, o caixa sob vigilância. Cabe salientar que não se trata de detenção à momentânea disposição material da coisa, o momentâneo contato físico com a coisa, como nas situações da empregada doméstica que tem contato com o objeto que deve limpar, ou então do pintor que tem contato com o quadro que retira da parede. Sujeito passivo. Pessoa física ou jurídica, proprietária da coisa móvel. Sendo pessoa diversa, o possuidor, que, com a subtração, experimenta uma perda patrimonial. O mero detentor desinteressado não é considerado como vítima. É o caso de operário de fábrica que vê sua ferramenta do dia a dia ser subtraída, o caixa ou o balconista, já que vítima nesses casos é a empresa. Observar que, envolvendo familiares, devem ser verificadas as normas das disposições gerais que tratam acerca das imunidades. Conduta. A conduta é subtrair, é tirar, é retirar a coisa do poder de fato de alguém, para submetê-la
ao próprio poder de disposição ou então de terceiro, conforme diz o artigo 155. A subtração pode ocorrer de forma direta, né? A apreensão manual, ou indireta, com o emprego de algum instrumento ou aparelho. Nem sempre o furto é clandestino. Ele pode ocorrer sob as vistas da vítima. Objeto material é a coisa alheia móvel. Alheia. Elemento normativo do tipo. Coisa que integra a propriedade atual de outrem, esteja ou não na posse direta e imediata do proprietário. A coisa sem dono, abandonada ou perdida não é alheia. A coisa perdida pode ser objeto do crime de apropriação indébita. Veremos ainda na aula de hoje, quando abordarmos o artigo 169, parágrafo único. A coisa esquecida. O dono pode lembrar e retornar. A coisa esquecida, então, pode ser objeto de furto, se terceiro a subtrai. Ou pode ser objeto de apropriação indébita, se o dono do restaurante ou da loja, né, ou da casa visitada, se apropriar desta coisa, pois estavam na posse temporária desse objeto. Coisa móvel com algum valor econômico. A noção de coisa móvel em direito penal é diferente da noção do direito civil. Segundo Heleno Fragoso, coisa móvel é tudo o que possa ser transportado de um lugar para outro. Os direitos não podem ser objeto do crime de furto, mas os títulos que os representam podem. Portanto, analisar sempre a física possibilidade de apreensão e deslocamento. Valor econômico. A coisa deve representar para o dono, se não um valor redutível a dinheiro, pelo menos uma utilidade, valor de uso. Já falei de bens de valor sentimental, que podem ser objeto do crime de furto. Entretanto, atentar para o valor nenhum, insignificante, algo de pouca ou nenhuma importância, o que atualmente chama-se de crime de bagatela. Nessas situações, é importante a alegação do princípio da insignificância. Excelente tese defensiva. Elemento subjetivo é o dolo, intenção de apossamento definitivo. Não importa a destinação que o agente pretende dar à coisa. O consentimento da vítima, prévio ou concomitante, descaracteriza o crime, já que não há o subtrair, mas tão somente o levar consigo. Já a vontade posterior do dono em não mais reaver a coisa não descaracteriza o crime. Furto de uso é fato atípico. Ocorre o chamado furto de uso quando o agente retira a coisa alheia infungível para servir-se dela de modo passageiro, restituindo-a a seguir e íntegra ao imediato poder de disposição do dono. Compete à defesa a prova da ausência do ânimo de assenhoramento. Furto famélico é o cometido em estado de necessidade.
É a subtração efetuada para saciar a fome, ou a sede, ou mesmo o frio do agente ou de terceira pessoa que dele depende. Tocante à consumação e tentativa do crime de furto. Trata-se de crime material, necessária a efetiva lesão patrimonial ao sujeito passivo e não qualquer lucro para o sujeito ativo. É um crime que admite tentativa. Momento da consumação. Diversas teorias discorrem sobre o momento da consumação. Contudo, vigora entre nós, atualmente, a teoria da posse desvigiada, necessária à apreensão, o afastamento para outro local, porém não necessariamente o local de destino do agente, bastando a posse tranquila da res pelo agente. Quando então se diz que ocorreu a inversão da posse, ficando o objeto sob disponibilidade do agente, ainda que por curto espaço de tempo. Então, quando se verifica a transferência da posse, momento da consumação? Vejam, não basta que o agente, de posse da coisa, afaste-se da esfera de vigilância da vítima, mas sim que tenha a posse em uma situação tranquila, que consiga deter a coisa, ainda que transitoriamente, para, além de qualquer vigilância e ou perseguição por parte de quem quer que seja, vítima ou terceira pessoa. Se o agente perseguido desface da coisa, ocorreu a consumação, pela ausência de disponibilidade da coisa pela vítima, que sofrerá um prejuízo patrimonial. Vamos a algumas situações. Agente que encontra o bolso vazio, ou então o bolso sem carteira, ou o cofre, o cofre vazio, sem dinheiro. Crime impossível. Por quê? Porque não há o que furtar. Subtrair coisa alheia é algo impossível nesses casos. Agora, se a carteira estiver em outro bolso, tentativa do crime de furto. Por quê? Porque o patrimônio da vítima correu perigo. É o caso, por exemplo, de dispositivos antifurto. O objeto material não é absolutamente impróprio, nem o meio é absolutamente ineficaz. E, falando isso, aproveito para lembrar que os senhores devem revisar a aula envolvendo o artigo 17, crime impossível. Matéria essa bem requisitada nos exames da ordem. Bom, voltando então aqui ao furto. O furto é um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Importante, portanto, nas peças defensivas, o instituto do arrependimento posterior, artigo 16, que é uma causa de diminuição de pena. Repouso noturno. Visa assegurar maior proteção contra a precariedade da vigilância que se exerce durante o recolhimento das pessoas para o repouso noturno. Essa causa de aumento de pena está ligada ao caput e não à figura qualificada. E tem mais, não confundir o período noturno, período de ausência de luminosidade natural, que qualifica o crime de violação de domicílio. O critério de determinação aqui do repouso noturno é variável, devendo-se
atender aos costumes locais, referentes à hora em que a população se recolhe e àquela que desperta para a retomada da vida cotidiana. Esta causa de aumento de pena de 1/3, prevista aqui no parágrafo 1º do artigo 155, nada tem a ver com casa habitada ou desabitada, pois há furtos cometidos em estabelecimentos comerciais em que não há ninguém no local durante o repouso noturno. Mesmo no campo, em furto de cavalos ou gado, em que se trata de local aberto. Entretanto, vamos observar que há inúmeros julgados no sentido de exigir casa habitada e moradores em repouso, para que seja caracterizada essa causa de aumento de pena. A defesa deve fundar-se nessas decisões. Inclusive, o anteprojeto da parte especial do Código Penal já fala em casa habitada, demonstrando com isso a intenção do legislador em acatar essa posição da jurisprudência. A defesa pode utilizar esse argumento, compasso da legislação com o pensamento moderno. Parágrafo 2º, furto privilegiado. 2 requisitos: agente primário e pequeno valor da coisa furtada. É primário quem não é reincidente. Logo, quem tem maus antecedentes é primário. Entender-se de forma diversa é atingir o princípio da legalidade. O que se pode fazer nos casos de maus antecedentes é a substituição por detenção, sem a redução ou sem a substituição por multa. O parágrafo 2º ainda fala em pequeno valor da coisa e não do prejuízo. A base que se tem é até um salário mínimo, porém, não significa que esse valor seja intransponível. Há posicionamentos no sentido de acolher quando se tratar de pequeno prejuízo ou ausência deste. Contudo, se esse for o entendimento, toda tentativa será privilegiada. Alcance do privilégio do parágrafo 2º. Todas as figuras, inclusive o furto qualificado, é a posição dominante. Parágrafo 3º cuida do furto de energia, eletricidade e outras como radioatividade, genética de reprodutores, térmica, mecânica, entre outras. Vamos atentar para algumas situações. Ligação clandestina de telefone, água, luz, sem que passe pelo medidor, furto. Já a colocação de dispositivo para que o relógio não funcione, apesar da passagem de energia, caracteriza o furto mediante fraude, segundo os ensinamentos de Nelson Hungria. Furto qualificado. O parágrafo 4º traz hipóteses de furto a que se agregam circunstâncias que lhe imprimem um caráter especificamente mais gravoso. Nas palavras de Magalhães Noronha, revelam maior periculosidade do agente, produzem dano além do inerente ao furto e causam maior alarma social. Destruição ou rompimento de obstáculo à subtração. A violência deve ser contra o obstáculo que dificulta a subtração. Pode ser antes ou durante a execução, até mesmo para facilitar a saída, dentro do contexto da subtração, nunca
posterior à consumação, pois seria o caso de dano. A violência aqui não é contra a coisa. Então, não qualificando o crime de furto, a violência contra o obstáculo que é inerente à própria coisa. Há necessidade do exame de corpo de delito. A prova oral não supre a ausência do laudo. Atenção agora. Não qualifica o crime de furto o rompimento do quebra-vento ou sistema de segurança da porta em relação ao automóvel. Observar que, em razão de política criminal, cabe a alegação de que não qualifica o crime o rompimento de obstáculo como o quebra-vento para a subtração de coisa do interior do veículo. Diante da evidente contradição em se considerar furto simples o rompimento do quebra-vento para subtrair o veículo e considerar furto qualificado o rompimento do quebra-vento para subtrair o toca-fitas ou outro objeto que esteja no interior do veículo. Há julgados nesse sentido, afastando a qualificadora. É a tese defensiva do princípio da proporcionalidade. Abuso de confiança. É o crime cometido por quem se vale da relação de hospitalidade, da coabitação, pela empregada doméstica, pessoas que residam na mesma casa, pensão, também o crime praticado por caixas de banco. No dizer de Nelson Hungria, consiste na traição por parte do agente da confiança que, resultante de certas relações intercedentes entre ele e o proprietário, faz com que a coisa tenha sido deixada ou ficasse exposta ao seu fácil alcance. Para ser reconhecida esta qualificadora, deve restar demonstrada a relação de confiança, não bastando a simples relação de emprego. Fraude. Manobra enganosa, emprego de ardil, artifício, embuste, que vem para enganar a vítima e burlar sua vigilância para a prática da subtração. Muita atenção! No crime de estelionato, a fraude antecede o apossamento e é a causa da entrega da coisa ao agente. Portanto, fiquem atentos para a diferença. Falsa doméstica, falsos funcionários de empresas concessionárias, pseudo-compradores de imóveis que se valem de artifício para o acesso ao imóvel e dependências, aproveitando-se de eventual descuido da vítima para subtrair, praticam o crime de furto mediante fraude. A situação do falso manobrista que se apresenta à vítima e esta lhe entrega o carro caracteriza o crime de estelionato. Escalada. É o ingresso no local onde se encontra a res por vias anormais, reclamando emprego de aparatos de apoio ou esforço incomum. Por exemplo, transpor muros altos, janelas altas, tubulação de esgoto. A escalada, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária, é verdadeiro ato executório e não mero ato preparatório. Embora eu não concorde, eu devo salientar para os senhores a existência de julgados entendendo como mero ato preparatório. Portanto, a defesa deve trabalhar
nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Destreza. Destreza é a agilidade ímpar. É a subtração realizada com a habilidade do agente, pressupondo ação dissimulada. Portanto, arrebatamento não é destreza. A vítima não pode perceber. Se percebe, não houve habilidade do agente. Portanto, tentativa de furto simples. Se terceira pessoa percebe, ainda assim, dá para se alegar que o agente não foi hábil e astuto suficiente, requerendo a desclassificação para tentativa de furto simples. Observe, é claro, que essa posição é minoritária, mas a defesa deve ficar atenta para ela. Emprego de chave falsa. Chave falsa, portanto, qualquer artefato em formato de chave ou não, que possibilite ao agente fazer funcionar em substituição à chave verdadeira o mecanismo de fechadura ou dispositivo protetivo similar, com vistas à execução do furto, de algo que se acha no interior do recinto trancado, ou de coisa que em si mesma ostente um mecanismo que tal, por exemplo, o automóvel. Chave que imita a verdadeira, qualquer outra chave, arame, gazua, grampo, né? Verificar que a chave tem de ser usada para abrir portas, ou permitir o acesso à coisa, tá? Ou abrir a própria coisa, o automóvel, por exemplo, mas não para fazer a coisa funcionar, no caso do veículo, por exemplo. Portanto, é o uso externo desse aparato. Qualquer que seja o aparato na ignição do veículo, não qualifica, né? Chave verdadeira não é falsa, portanto, não qualifica. Mas, se a chave verdadeira for obtida por meio fraudulento, é considerada chave falsa. Mediante o concurso de duas ou mais pessoas. O legislador visou coibir a reunião de esforços para a prática do crime. Não importa se um dos concorrentes é menor ou não foi identificado, desde que demonstrada a situação de concurso de pessoas, o furto será considerado qualificado. Necessária a soma de vontades, irrelevante a maior ou menor participação de cada um dos concorrentes. Há entendimentos doutrinário e jurisprudencial no sentido de que é necessária a cooperação dos agentes na fase executiva do delito, para que seja reconhecida esta qualificadora, sendo necessária a presença no local, segundo o entendimento de Nelson Gria, Celso Delmanto. Já em outro sentido, o entendimento é de que não é necessária a presença no local para se caracterizar essa qualificadora. Temos aí Magalhães Noronha, Damásio, Heleno Fragoso. Por mera regra de interpretação, observar o artigo 146, parágrafo 1º. Ao tratar do crime de constrangimento ilegal, aí sim, no artigo 146, parágrafo 1º, aí sim o legislador exige para a execução do crime. Logo, aqui no artigo 155, não se exige a presença por ocasião da execução para caracterizar a qualificadora. No caso de crime de furto cometido por quadrilha, nos moldes do artigo 288, devemos ter o furto simples e o crime previsto no artigo 288.
para evitar o bis in idem. Último parágrafo do artigo 155, parágrafo 5º, que foi introduzido pela Lei 9.426 de 1996. É a figura qualificada, porque tem pena própria. A pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Essa nova figura de crime qualificado procurou reprimir mais severamente o comportamento que visar ao veículo automotor. Entretanto, não basta que a coisa móvel seja veículo automotor, sendo imprescindível que seja transportada para outro estado ou para o exterior. O objeto material aqui é o veículo automotor, né, o que é dotado de motor próprio. Somente partes do veículo não qualificam o crime de furto nessa modalidade. Vamos agora lá para o crime de apropriação indébita, capítulo 5, artigos 168 a 170. Conceito. Pune-se aqui, no crime de apropriação indébita, a conduta daquele que, recebendo coisa alheia móvel, para simples posse ou detenção desvigiada, apropria-se dela, ou seja, toma a coisa para si, passa a usar ou dispor da coisa como se dono fosse, ou então se recusa a devolvê-la. Exemplos: locação de veículo, tem-se a posse, pois pode usar, mas não pode vender. Recebe um objeto para ser entregue a outra pessoa e fica com ele, ou então vende. A situação do motorista que fica com a carga que deveria ser entregue, ou então desvia parte desta carga. Na apropriação indébita, o agente deliberadamente inverte a posse, passando a agir como se ele fosse o dono da coisa que recebeu. Atenção! Não caracteriza a apropriação indébita sem a obrigação de restituir a coisa ou entregar a coisa a terceiro. Ou seja, se há opção de devolução ou compra da coisa, né, na hipótese de se receber adiantamento para execução de serviços e não executar a obrigação civil assumida, teremos mero ilícito civil. Sujeito ativo é aquele que tem a posse ou detenção da coisa de forma lícita, sem violência ou fraude. Se tem a posse ou detenção na qualidade de funcionário público e em razão do cargo e dela se apropria, teremos o crime de peculato. Sujeito passivo é o proprietário ou o possuidor, em razão de direito real, no caso de transferência precária da guarda da coisa para terceiro. Em suma, é o que sofre o prejuízo. A conduta. Na apropriação indébita, o agente recebe a coisa de forma lícita, sem violência ou fraude, para manter a posse, usar e gozar, ou manter simples detenção, né? Tem a coisa e a conserva em nome do proprietário. Mas o que faz ele, agente? Ele inverte o ânimo da posse ou detenção e passa a dispor da coisa. Sabemos que disposição é atributo da propriedade. Então ele, agente, passa a agir como se ele fosse o dono da coisa, ou então recusa-se a devolver a coisa. A característica aqui na apropriação indébita deste artigo 168 é o abuso de confiança. Exemplo:
recebe dinheiro e cheques por relação de amizade ou hospitalidade para depositar na conta da vítima. E não o faz, né? É apropriação indébita. Na detenção, não se pode usar e gozar da coisa, né? Há cumprimento de ordens ou instruções ou mera permissão. Objeto material é a coisa alheia móvel, como no furto. Elemento subjetivo, dolo, vontade de apropriar-se, que deve ser posterior ao recebimento da coisa. Intenção de não restituir, desviar a coisa da finalidade para que foi entregue. Consumação e tentativa desse crime. Quando ocorre a inversão do ânimo da posse, demonstrada por atos de disposição ou de recusa da devolução. É muito difícil a caracterização da tentativa do crime de apropriação indébita. Apropriação indébita de uso, fato atípico, desde que o uso não seja incompatível com a possibilidade de posterior devolução. Depositário de automóvel comete somente abuso de posse. Primariedade e pequeno valor da coisa. Há diversos julgados no sentido de que pode ser considerado o pequeno valor do prejuízo. Assim, a reparação posterior pode equivaler a pequeno prejuízo e consequente aplicação do artigo 170. Lembre-se sempre da tese defensiva do princípio da insignificância. Causa de aumento da pena de 1/3, prevista para 3 situações específicas elencadas no parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. Quando o agente recebe a coisa em depósito necessário, em face de encargos, né, munus público, e quando recebe a coisa em ato próprio de ofício, emprego ou profissão. Questão muito debatida, no crime de apropriação indébita, é a situação da demora na restituição. Não caracteriza o crime, já que é necessário o ânimo de inversão de posse. Outras situações também importantes que devem ser observadas. Caso de direito de retenção e direito de compensação. Entende-se como exercício regular de direito, afastando-se a caracterização do crime pela excludente da antijuridicidade. Importante também, apropriação indébita e furto. No furto, o agente subtrai a coisa, enquanto na apropriação indébita, o agente recebe a coisa de forma lícita. Apropriação indébita e estelionato. No estelionato, a vítima entrega a coisa enganada, ludibriada. Na apropriação indébita, a entrega da coisa e o recebimento são lícitos. E o agente atua com dolo posterior ao recebimento da coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no artigo 168-A, inserido pela Lei 9.983 de 2000. Tem por finalidade proteger a fonte de custeio da Seguridade Social, em especial a Previdência Social. O artigo 168-A é norma penal em branco, pois necessita da complementação de outras leis e regulamentos.
o legislador consigna no prazo legal ou convencional. Condutas típicas estão previstas no caput e nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º. Trata-se de crime omissivo puro. O tipo fala em deixar de. Então, não transferir. Portanto, conduta omissiva. Então, é não transferir à unidade administrativa a contribuição recolhida dos contribuintes. É um crime de competência da Justiça Federal, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 109. É um crime doloso. A defesa deve atentar, neste crime, para o pagamento, que pode atuar como extinção da punibilidade, conforme previsão do parágrafo 2º. Pode atuar como perdão judicial ou privilégio, com aplicação somente da pena de multa, conforme parágrafo 3º. E pode atuar como causa de diminuição de pena, com a aplicação do artigo 16. Ou ainda, pode atuar como atenuante genérica, conforme o artigo 65. Artigo 169. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. A pena prevista para este crime é menor, em face da ausência de abuso de confiança ou boa-fé. É obrigado a restituir aquele que recebeu o que não lhe era devido. Aqui, neste crime do artigo 169, a coisa vem ao agente por erro, falsa percepção da realidade. Dar uma coisa por outra, entregar a pessoa diversa. Exemplos: entregador confundindo o destinatário, passa às mãos de outrem algo que não lhe cabe, havendo então o apossamento. Outra situação é a retirada de dinheiro creditado indevidamente na conta bancária. Caso fortuito, evento acidental. Na verdade, o caso fortuito abrangeria a força maior e a força da natureza, mas o legislador distinguiu. Então, exemplos: animal que passa para a propriedade vizinha. Força da natureza, evento determinado por forças naturais. Exemplo: vento que leva as roupas de um varal para o quintal do vizinho. Ou então, muito comum também, enxurrada que carrega algum objeto para a propriedade do outro. Na verdade, são hipóteses de caso fortuito. Caracteriza-se o crime com a recusa na devolução, sabedor de que a coisa chegou às suas mãos por erro, caso fortuito ou força da natureza, agindo com animus domini. Descaracteriza-se o crime se, embora ciente, desconhece o proprietário e sequer tem meios para identificá-lo. Não pratica o crime de apropriação indébita do artigo 169 caput quem, verificando o erro, não sabe quem é o proprietário e nem tem meios para identificá-lo. A obrigatoriedade da entrega da coisa à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias só ocorre no crime de apropriação de coisa achada. Artigo 169, parágrafo único. Elemento subjetivo, aqui é o dolo. Atenção, vejam bem a seguinte situação. Se o agente provocar o erro, como na hipótese de apresentar-se ao carteiro ou ao entregador como se ele fosse o destinatário
de uma remessa de livros, por exemplo, é crime de estelionato e não este crime que estamos estudando agora. Inciso 2º, apropriação de coisa achada. O agente aqui nessa situação, primeiramente acha a coisa perdida, alheia, e depois se apropria dela. Presença de inequívoca vontade de ter para si a coisa encontrada. Coisa perdida. Sumiu por causa estranha à vontade do proprietário ou possuidor, que não mais a encontra. A carteira caiu do bolso e não percebeu quando ou onde. Coisa esquecida. A coisa saiu da esfera de vigilância e disponibilidade por lapso de memória. Embora o proprietário ou possuidor saiba onde encontrá-la. Deixou o casaco ou o guarda-chuva no restaurante. Pode retornar para apanhá-lo. Neste caso, se quem se apropria da coisa esquecida for terceiro, o cliente, por exemplo, comete furto e não apropriação indébita. Se quem se apropria for o dono do restaurante, comete, então, o crime de apropriação indébita. Porém, na figura do caput, que acabamos de examinar. Coisa abandonada é a res derelicta, não é alheia. Logo, não pode ser objeto material deste crime. Prazo. Observações importantes quanto ao prazo fixado pelo legislador. O legislador dá uma opção ao agente que achou a coisa perdida: devolvê-la a quem de direito ou entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Este prazo é necessário, na maioria das vezes, para que se possa falar em crime consumado. A apropriação somente ganha relevo jurídico-penal se houver o transcurso do período fixado no próprio tipo. Porém, nem sempre, pois pode o agente dispor da coisa como se sua fosse, ainda nesse prazo, o que demonstra o ânimos de apossamento, e o crime estaria consumado. Por exemplo, depositou em sua conta o cheque encontrado, vendeu o objeto encontrado. Assim, se o agente fica com a coisa alheia durante 15 dias sem dar demonstração ostensiva de que vai dela se apossar, o crime inexiste. Entretanto, se der tal demonstração, o crime se consuma de imediato, como nos 2 exemplos que eu acabei de mencionar. Há quem sustente, entretanto, e essa posição é favorável à defesa, que o prazo integra a descrição abstrata da conduta, condicionando a concretização do delito à sua ocorrência, pouco importando o que o agente faz com o bem nesse período. Não deveria usufruir, pois não lhe pertence, e dessa forma o bem pode inclusive ser apreendido. Mas não há que se falar na figura criminosa enquanto não decorrido o prazo. Agora, e se ultrapassar o prazo de 15 dias? Ainda assim, é possível descaracterizar o delito, demonstrando-se negligência para a demora na devolução. A coisa estava intacta, pronta para entrega, não presente, portanto, o ânimos de apossamento. Mas não teve tempo, né? Ou o que pode se fazer também é alegar-se erro de proibição quanto ao prazo estipulado.
teses defensivas, evidentemente. Privilégio, artigo 170. Primariedade e pequeno valor da coisa. Difícil aplicação para o artigo 169, já que a pena prevista aqui é de detenção e, alternativamente, a multa. Logo, sendo primário e de pequeno valor, o juiz já vai aplicar a multa sem necessidade de buscar o artigo 170. Contudo, se isso não ocorrer e aplicar a pena privativa de liberdade, poder-se-á, então, reduzi-la utilizando-se o artigo 170. Bem, penso ter esgotado o assunto, inclusive abordando aqui diversas teses defensivas aí, todas voltadas para o exame da ordem.